Bom dia a todos, eu sou o professor José Cícero e ministro aulas de Geografia e de Arte. Hoje irei abordar um assunto relacionado à arte e o tema é História da Arte, Cronologia. Então eu vou mostrar a história da arte de forma cronológica, mas antes eu quero abordar uma coisa junto com vocês. O que é arte? Para você, o que é arte? O conceito de arte, se a gente for ver na palavra propriamente dita, é uma palavra que se origina do vocábulo latino e significa técnica ou habilidade. A arte nada mais é do que as manifestações da população, né, das pessoas. Então é muito difícil a gente ter um único conceito para o que é arte, que ela é muito complexa. Aí, dentro da história cronológica, né? Lembro a vocês também que a gente estudou um pouquinho sobre isso, o que era arte antes de Cristo e depois de Cristo. Então, vocês vão ver AC, esse AC, ele significa antes de Cristo e DC, depois de Cristo. O AC aqui, gente, ó. AC significa antes de Cristo e o DC que vocês vão ver mais na frente é depois de Cristo. Então, a arte, ela vem de muito tempo, até antes do povo saber o que era realmente arte. Então, a arte pré-histórica, por exemplo, é a arte rupestre, aquelas que desde os primórdios o pessoal começava a desenhar nas paredes. Então, há muito tempo, né, 3.000 anos antes de Cristo, o pessoal, as pessoas daquela época já começavam a fazer suas gravuras na parede. E hoje ela é conhecida como arte rupestre. Também se tem a arte antiga, que é de 3.000 anos antes de Cristo até 1.000 anos antes de Cristo. Lembre que o calendário ele é decrescente, ele vai diminuindo. 3.000 anos antes de Cristo até 1.000 anos antes de Cristo. O AC aqui, antes de Cristo. Então, tivemos como exemplo a arte egípcia. E a arte egípcia é aquelas gravuras que o pessoal também fazia, aquelas pinturas que o pessoal faziam também nas pirâmides. Então, essa aí é a arte egípcia e é conhecida como arte antiga, 3.000 anos antes de Cristo até 1.000 anos antes de Cristo. Tem a arte clássica. Agora sim a gente pode ver aí, no caso, uma pequena mudança. A C, a arte clássica, ela vem de 1.000 anos antes de Cristo e 300 depois de Cristo. Então a gente já está vendo o antes e o depois. Então essa arte, um exemplo dessa arte é a arte grega e a arte romana. Olha aqui a imagem da arte grega e romana. E nessa arte o pessoal pintava as jarras. Então essas pinturas que faziam efeito nas jarras era uma forma de arte. E também a arquitetura, né? Os monumentos, tudo isso era a arte desse tempo. Então é de 1.000 anos antes de Cristo a 300 anos depois de Cristo. Também temos a arte medieval de 300 depois de Cristo a 1350. A partir de agora a gente não vai ver mais o depois de Cristo, porque já vai ser tudo depois. Então, de 300 a 1350 é a arte gótica. O exemplo dessa arte gótica é a Catedral de Milão, porque elas estão relacionadas aos tipos de construções e também aos tipos de pintura, né? Então, à sua esquerda você está vendo a catedral e do lado você está vendo à sua direita, vocês estão vendo uma pintura. Ainda tem a arte moderna, que é de 1350 a 1850. Por exemplo, a arte neoclássica. Essa daí a gente vê a banhista, né, que já foi uma pintura à sua esquerda, uma pintura de óleo. Eles já utilizavam
pintura de óleo nas suas telas e também uma parte também da arquitetura. Lembrando que as artes vai além de arquitetura, né, de monumentos e pinturas, que vocês já vão ver no caso a arte mais atual. Mas essa moderna foi conhecida pelas arquiteturas e sua pintura. A arte contemporânea, que é a arte atual, a arte conceitual, ela se subdivide em algumas artes. Mas essa arte conceitual, que é o exemplo de arte conceitual, vemos aí, no caso, à esquerda, o Marcel, que tem a obra Roda de Bicicleta. Já era uma construção, misturando retrato com obras artísticas, confecções. E também à direita a obra fonte, feita por ele também, que é um mictório. Ele fez essa exposição desse tipo de arte, que é a arte conceitual. Bem, até aqui a gente viu as artes como eram feitas antes e como elas foram nesse período. Mas a gente sabe que se tem 7 artes. É só isso? Só essas 7 artes? Não, gente. Na verdade, não só são 7 artes. Hoje já entrou mais artes. No caso, são 11 artes. Temos a música, a dança, a pintura, a escultura, teatro, literatura e cinema. Até o cinema dava 7 artes, já que o cinema é a 7ª arte. Essa não é necessariamente a ordem, mas acredita-se que essas 11 artes são as principais. Também foi acrescentada a fotografia, a história em quadrinhos, os jogos eletrônicos e a arte digital. Vejamos a primeira arte, que é a música. Essa foto aqui representa um pouquinho o que é a música. Então, a música em si é a primeira arte, conhecida como a primeira arte. Então, essas expressões musicais que o pessoal tem, no caso, tocam, o som que sai, que é fornecido, então essa é a primeira arte. A segunda arte é a dança. E geralmente a gente conhece a dança por suas coreografias, que pode ser feita por um grande grupo ou por uma única pessoa. Temos também a pintura, é um outro tipo de arte. A pintura já é a questão da expressão por forma do desenho, né? Então, essa daí é a terceira arte. E nela entra, como foi colocado na ordem, entra também as pinturas rupestres, que também fazem parte dessa arte, né? Ela veio lá na forma cronológica, mas a gente sabe que é a pintura, é a terceira arte. Quarta arte, a escultura. A quinta arte, o teatro. O teatro é, no caso, pessoal, o teatro é quando a gente faz encenações artísticas que chega em um canto e vai fazer uma peça, uma representação, seja o teatro de fantoches, o de fantoches, creio que todos já viram algumas peças que são confeccionadas e feitas nas escolas. Então, esse é o teatro. Temos a literatura. E sabemos que dentro da literatura temos várias outras coisas. Literatura de cordel. Também temos a questão dos livros que são confeccionados. Tem várias obras. Aqui em Santana do Ipanema podemos citar algumas obras também do Breno Alcioli. Também tem outras que são mais conhecidas no Brasil, que é o Graciliano Ramos, que são autores aqui do estado, né? Temos também a sétima arte, que é o cinema. Cinema, eu creio que todos já ouviram, já viram algum filme, já assistiram algum filme, então todas essas produções estão relacionadas ao cinema. E o cinema também engloba algumas outras produções, né? Porque você pode misturar um pouco as artes. Você pode fazer uma leitura, fazer um filme, gravar. Então pode gravar uma peça, uma coisa ou outra. Então o cinema contempla várias outras artes. Temos a fotografia. Olha a imagem aí da fotografia. Então a arte de tirar retrato está é a oitava arte. Então fazer um quadro, um retrato, então é a oitava arte.
Temos a Histórias em Quadrinhos, que entrou também. Isso há muito tempo atrás o pessoal fazia já tinha essas histórias em quadrinhos. Hoje conhecemos a Turma da Mônica, né? O mais famoso é a Turma da Mônica. Então temos as imagens junto com essa bolinha que vamos colocar o que eles estão falando. E a 10ª arte, os jogos eletrônicos. A imagem dos jogos eletrônicos já estão se tornando uma arte. Já se tornou, né? E a arte digital. A 11ª arte é a arte digital. O pessoal consegue modificar algumas coisas no computador e fazer uma verdadeira arte. Bom, gente, eu espero que vocês todos tenham entendido ou compreendido mais ou menos como é a cronologia, a ordem cronológica que foi mostrada, bem como espero que vocês tenham entendido um pouco sobre quais são as artes que estão presentes até hoje. Eu creio que não vai parar só nessas artes, por conta que o universo artístico ele é muito abrangente e pode surgir outros tipos de artes ao longo da nossa história. Então eu passei aqui para vocês uma atividade. Então a primeira alternativa da atividade é: marque um X na resposta verdadeira para a definição de arte. Então você vai colocar um X. Letra A. Arte é uma palavra que se origina do vocábulo latino e significa técnico ou habilidade. Letra B. Arte não é uma palavra que se origina do vocábulo latino. Então, ela é ou não é? A segunda, liga os exemplos de arte que foram citados na ordem cronológica. Então, a arte rupestre é um exemplo de arte o quê? Arte contemporânea. É um exemplo de arte moderna. É um exemplo de arte antiga ou é um exemplo de arte clássica ou arte pré-histórica. Se você achar que a arte rupestre é um exemplo de arte pré-histórica, você faz a ligação para a arte pré-histórica. Se você acha que não é outra, então você vai apagar e vai colocar a que você acha que ela é. Qual é a ordem que ela é. A segunda, o terceiro, aliás, é: escreva o nome das 11 artes estudadas. A gente estudou 11 artes. Quais são elas? Aí você vai escrever quais são as 11 artes, as 11 artes estudadas até agora. Então você vai vai escrever nessas 3 linhas, ou tanto que for necessário no seu caderno. E por último, mas não menos importante, faça um vídeo explicando ou apresentando um tipo de arte que você mais gostou. Se você achou que a arte da dança foi a que você mais gostou, então você explica o que é essa arte. E se você puder, achar melhor, você pode dançar. Escolha um tema, uma música, alguma coisa e pode dançar, fazer uma coreografia. No caso, se for a dança. Se for a música, lembra que também tem a música. Se for a música, se você gostou dela, da música, então você vai cantar pra gente. Ah, não escolhi nenhum desses dois, professor. Eu gostei no caso da pintura. Então você vai fazer uma pintura e filmar essa pintura e falar porque você gostou dela. Professor, não quero isso, eu quero teatro. Então você vai fazer uma peça, criar uma peça e mostrar pra gente a encenação ou imitar alguma já existente, viu? Então espero que vocês consigam, façam tudo direitinho e obrigado a todos, viu? Espero nesses dias aí a gente voltar para a sala física, que é muito melhor porque a gente vai trocando experiências e aprendendo um pouco mais. Bom estudo para vocês e qualquer coisa o professor está à inteira disposição. Tchau.